Para a aula de hoje, vou utilizar o fio amigurumi de espessura de 2 mm, agulha para crochê de 2 mm, uma tesoura para acabamento e argola para chaveiro. Para dar início, nós vamos fazer o anel mágico. Dentro do anel mágico, eu irei fazer 6 pontos baixos aqui para a primeira carreira. Para a segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, serão 2 pontos baixos para cada ponto da base e vamos ficar com 12 pontos aqui na segunda carreira. Você pode marcar o primeiro ponto de cada volta. Para a terceira carreira, nós vamos iniciar fazendo um ponto baixo. Marco o primeiro ponto. E no ponto seguinte, eu irei fazer 2 pontos baixos. No mesmo ponto da base. Então, nós vamos seguir desta forma, fazendo um ponto baixo, um aumento por 6 vezes e vamos ficar com 18 pontos na terceira carreira. Para a quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Vamos marcar o primeiro ponto e prosseguir fazendo um ponto para cada ponto até ficar com 18 pontos aqui na quarta carreira. Para a quinta carreira, nós vamos fazer o primeiro ponto da carreira. Aqui no próximo, faço mais um ponto baixo. Então, ficamos com 2 pontos aqui no início. No ponto seguinte, irei fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. E vou seguir desta forma, fazendo 2 pontos, um aumento por 6 vezes. E vamos ficar com 24 pontos baixos, aqui na quinta carreira. Na sexta carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos ficar com um total de 24 pontos baixos. Para as próximas carreiras, eu vou deixar a informação aqui na tela, mas siga a mesma lógica que a das anteriores. Para a carreira 9, nós vamos iniciar as trocas de cores. Então, bem aqui no último ponto, eu vou desmanchar a última laçada e vou passar minha nova cor por dentro das 2 alças, dessa forma. Agora, com estas sobras de fio, eu irei dar alguns nozinhos para prender e vamos prosseguir. Para esta carreira, nós vamos iniciar fazendo 2 pontos baixos,
um ponto para cada ponto. E no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo alongado, pegando bem aqui no pé da carreira anterior. Então, alongo aqui meu ponto baixo e finalizo. E vou seguir com esta sequência, fazendo 2 pontos baixos, e lá embaixo, no pé do ponto, introduzo a agulha e faço um ponto baixo alongado. Prossigo dessa forma por toda a volta. Nós estamos na carreira de número 9. Para a próxima carreira, nós vamos fazer novamente uma troca de cor, da mesma forma que anteriormente. Vamos dar os nozinhos aqui, com as sobras de fios, pela parte interna da peça. E para a carreira 10, nós vamos iniciar fazendo um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo alongado, bem aqui no pé do próximo ponto. E agora faço um ponto baixo. E esta será a sequência. Então, repetindo, vou fazer um ponto baixo alongado. E no próximo ponto, faço um ponto baixo e repito por toda a volta. Nós estamos na carreira 10. Para a carreira 11, eu já fiz aqui a troca de cor. E para o primeiro ponto da carreira, nós vamos fazer um ponto baixo alongado e vamos seguir fazendo 2 pontos baixos normais. Então, repetindo, nós fazemos um ponto baixo alongado e 2 pontos baixos. E vamos seguir esta lógica por toda a volta. Nós estamos na volta 11. Para a volta 12, nós vamos fazer 2 pontos baixos e no próximo ponto, bem no pezinho, irei fazer um ponto baixo alongado. E vou seguir dessa forma, 2 pontos baixos, um ponto baixo alongado por toda a volta, aqui na volta 12. Para a volta 13, nós vamos iniciar fazendo um ponto baixo normal. E no próximo ponto, vamos pegar aqui no pezinho e vamos fazer um ponto baixo alongado. No próximo ponto, faço um ponto baixo normal. E vou seguir esta sequência por toda a volta, fazendo um ponto baixo alongado, um ponto baixo. Desta forma, nós iremos fazer por toda a volta 13.
Finalizando todas as trocas de cor, nós vamos voltar para nossa cor padrão e aqui nós vamos fazer uma carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, irei pegar só nas alças de fora dos pontos, dessa forma, passo o fio e finalizo. Vou repetir por toda a volta, 3 pontos baixos, uma diminuição, até ficar com um total de 24 pontos baixos aqui na carreira 14. Para a carreira 15, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Então, nós vamos ficar com 24 pontos. Para a próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Pode marcar o primeiro ponto. E na sequência, vamos fazer uma diminuição. Vamos seguir desta forma por toda a volta 16. Vamos ficar com um total de 18 pontos. As próximas carreiras aparecerão na tela. Agora nós vamos fazer a cauda. Então, já preenchi aqui a minha peça. Aqui você pode fazer a cauda com uma outra cor, se você preferir, tá? Dessa forma. Ou pode prosseguir com a cor que você já estava usando. E para iniciar, nós vamos fazer 15 correntes para a primeira carreira da cauda. Pulamos a primeira corrente e na próxima faremos um ponto baixo. E vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada corrente da base. Então, vamos ficar com 14 pontos. Aqui no final da carreira, nós vamos inserir a agulha aqui no próximo ponto, pegando as duas partes da peça e vamos fazer um ponto baixíssimo. Para a segunda carreira, nós vamos virar o trabalho dessa forma. E aqui no primeiro ponto, pegando apenas a alça de trás, nós vamos trabalhar em todas as alças de trás. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo. E sigo até ter 13 pontos baixos aqui na segunda carreira. Para a terceira carreira, nós vamos virar, pulamos um ponto da base, no próximo vamos fazer pontos baixos, só na alcinha de trás, até chegar lá no final. Então, vamos ficar com 12 pontos baixos. No final da terceira carreira, faça um ponto baixíssimo, bem aqui onde fizemos o primeiro ponto baixíssimo. Para a quarta carreira, nós vamos virar o trabalho e fazer 11 pontos baixos
pegando apenas a alça de trás dos pontos. Para a carreira número 5, vamos virar o trabalho, pulamos o primeiro ponto, no próximo, na alça de trás, vamos fazer um ponto baixo e seguir até ter 10 pontos. Agora aqui na base, nós vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto de ambas as partes aqui do corpo do nosso peixe. Para a sexta carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos, só nas alcinhas de trás dos pontos. Finalizados os 6 pontos, vai sobrar aqui 4 pontinhos. E aqui nós vamos fazer 5 correntes. Para a sétima carreira, vamos pular uma corrente e fazer um ponto baixo para cada ponto da base e vamos ficar com 10 pontos. Para prosseguir, faça um ponto baixíssimo, aqui no mesmo ponto baixíssimo, na base, pegando as duas partes. Ficará dessa forma. E para a carreira número 8, nós vamos fazer 10 pontos baixos, pegando apenas as alças de trás dos pontos. Finalizados 10 pontos, ainda na carreira número 8, faça 2 correntes. Vire o trabalho e para a carreira 9, pule uma corrente e faça um ponto baixo para cada ponto, ficando com 11 pontos baixos. Finalize a carreira fazendo um ponto baixíssimo no próximo ponto das duas partes do corpo do peixe. Para prosseguir, faça 10 pontos baixos aqui na carreira 10, pegando apenas as alças de trás de todos os pontos. Para a carreira 11, vire o trabalho, pule o primeiro ponto, no próximo, faça um ponto baixo e siga fazendo 9 pontos baixos no total. Finalize a carreira 9, fazendo um ponto baixíssimo aqui no mesmo ponto baixíssimo da base.
Para a próxima carreira, faça 5 pontos baixos, pegando as alças de trás dos pontos. E para prosseguir, faça 5 correntes. Vire o trabalho e prossiga fazendo um ponto baixo aqui na próxima corrente e vamos ficar com um total de 9 pontos. Finalize com as informações que vão aparecer aqui na tela para terminar a cauda. E para finalizar esta carreira, faça um ponto baixíssimo no próximo ponto. Para fazer a alça que vai segurar a argola, eu fiz aqui 8 correntes, deixando uma sobra de fio aqui no início. E para prender, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira corrente, pegando a alça apenas de trás. Faço uma corrente, deixo também uma sobra de fio. E aqui você pode utilizar algumas miçangas, umas bolinhas e entremeios, tá? Eu vou deixar a numeração aqui na descrição das bolinhas e vou utilizar também este lacinho. Passe tudo por dentro das duas alças. Já finalizamos toda a cauda e aqui eu já coloquei os olhinhos utilizando meia pérola. Eu coloquei aqui entre a quarta e a quinta carreira. Você pode colocar na distância que você preferir, tá? E vamos prosseguir fazendo as nadadeiras. Para iniciar, eu vou medir bem o centro aqui da minha peça. Você pode escolher qualquer um dos lados. E aqui eu vou introduzir a agulha bem nesta última troca de cor. E vou introduzir só numa alcinha do ponto. Busco o fio e faço uma corrente. Na mesma alça, volto e faço um ponto baixo. Na próxima alça, na mesma direção, pego uma alça, faço um ponto baixo. No mesmo ponto, faço um ponto médio. Fico com 3 alças na agulha, laço e tiro as 3 de uma vez. Faço um ponto médio e um ponto alto na próxima alcinha. Na seguinte, pegando só uma alça do ponto, faço um ponto médio e um ponto baixo na mesma alça. Finalizo fazendo um ponto baixíssimo aqui na alça seguinte. Arremate o fio e esconda por dentro da peça.
Para as nadadeiras laterais, posicione o peixe desta forma. Vou introduzir a minha agulha aqui na primeira troca de cor, pegando só uma alcinha. Faço 2 correntes, laço, e aqui no mesmo ponto, faço um ponto alto. 2 correntes, e no mesmo ponto, faço um ponto baixíssimo. Alongo o fio e escondo por dentro da peça. Para outra nadadeira, nós vamos posicionar o peixinho dessa forma e vou introduzir a agulha pegando apenas uma alcinha do ponto, tá? Colocando a cauda do peixe para sua direção. Então, aqui eu vou fazer 2 correntes e um ponto alto. Faço novamente 2 correntes e prendo com um ponto baixíssimo aqui no mesmo espaço. Finalize escondendo os fios. Para prender a alça da argola, nós vamos utilizar a agulha de tapeceiro. E aqui na nadadeira de cima, na parte avessa dos pontos, eu vou passar os fios, um para cada lado. E vou tratar de escondê-los por dentro da peça. Pronto, pessoal, esse é o resultado do nosso chaveiro em crochê de hoje. Espero que você tenha gostado.